Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 29, sob o título Região Nordeste, Aspectos Naturais, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir na página 208. Vamos nessa então? Então pessoal, nós sabemos que o Nordeste, uma das principais regiões do Brasil, a que nós habitamos, é compreendido basicamente por 9 estados. Os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A região Nordeste, que com esses 9 estados perfaz uma área que corresponde a 18% do nosso território nacional. A região Nordeste, que também é a segunda região mais populosa do país, atrás apenas da região Sudeste. É bom lembrar que o Nordeste, devido à sua grandeza, tem uma subdivisão. São sub-regiões nordestinas, o meio-norte, que envolve partes do Maranhão e do Piauí, o Sertão, a principal sub-região nordestina, inclusive onde nós estamos, Picos faz parte do Sertão piauiense e, por conseguinte, do Sertão nordestino, o Agreste, que é a menor, a estreita faixa de terras entre o Sertão e o Litoral que é a região mais dinâmica, comporta a maior parte das capitais, que é chamada de Zona da Mata, por conta da Mata Atlântica que recobre a costa do Nordeste. O Nordeste, que além dessas 4 subdivisões, é bom que a gente saiba em seus aspectos naturais, tem uma vegetação que envolve basicamente, no meio norte, a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, também chamados de palmáceas ou palmeiras, envolve basicamente o buriti, a carnaúba e o babaçu. São vegetações típicas da Mata dos Cocais, que é uma vegetação de transição, de passagem entre a caatinga do sertão e a floresta amazônica da região norte. Além da Mata dos Cocais, a segunda vegetação nordestina, talvez a mais famosa do Nordeste, é sem dúvidas a caatinga. Todos sabemos que a caatinga reveste o sertão nordestino. O termo caatinga foi dado pelos índios. Caatinga significa mata branca. Por quê? Porque a vegetação de caatinga ela é caducifólia. O que isso significa? Que no período da seca, da estiagem, da falta de chuvas, ela perde todas as suas folhas. Então fica uma vegetação morta, sem cor. Daí os índios terem chamado de mata branca, caatinga. Embora a gente saiba que a caatinga é acinzentada, Mas sabemos também que a caatinga é uma vegetação bastante resistente. Basta você ver que nas primeiras chuvas ela já floresce e fica toda verdinha. O grande símbolo da caatinga, aquela árvore que se mantém verde o ano todo, independente de chover ou não, é o juazeiro. O juazeiro é o símbolo da resistência do sertão nordestino e da caatinga. Tanto é que 2 cidades do sertão nordestino são em alusão a essa árvore. Juazeiro do Norte, no Ceará, e Juazeiro da Bahia. Além da Mata dos Cocais e da Caatinga, nós temos por fim no litoral a Mata Atlântica, que é a vegetação que recobre o litoral nordestino, daí essa área ser chamada, a área litorânea, de Zona da Mata, por conta da Mata Atlântica que a recobre. Além da vegetação, outro aspecto natural importante do Nordeste é a hidrografia. O Nordeste, nós sabemos, não é uma região contemplada com muitos rios, mas nós temos poucos e importantes rios. Gostaria de citar, por exemplo, o principal rio nordestino, que é o Rio São Francisco. Nós sabemos que o Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, mas ele cruza em 90% de sua extensão a região Nordeste. O Rio São Francisco, conhecido como Rio da Unidade Nacional ou Rio dos Currais, porque em suas margens construíram-se várias fazendas de gado, esse rio ele é a fronteira natural entre Bahia e Pernambuco e entre Alagoas e Sergipe. É sem dúvidas um dos principais rios do Brasil e do mundo e é o principal rio nordestino. Gostaria de citar também o rio Canindé, o rio Parnaíba, aqui no Piauí, o principal rio do Piauí, que é toda a fronteira entre Piauí e Maranhão, o rio Poti, que é um dos seus afluentes, o rio Paraíba, que é o rio que dá nome ao estado da Paraíba, um rio importantíssimo mais acima do Nordeste. Ou seja, o Nordeste, apesar de ser uma região de poucas chuvas, tem uma quantidade de rios, importantes rios, ideais para a prática da navegação, da pesca e também da geração de energia. No aspecto do clima, nós temos aqui no Nordeste basicamente 3 tipos climáticos. O clima equatorial, que é um clima no meio norte, na fronteira entre o Nordeste e a região Norte. É um clima geralmente quente e úmido. Nós temos o clima da região do Sertão. A sub-região nordestina
Do sertão, o clima é o tropical semiárido, que é quente e seco, com poucas chuvas e concentradas em apenas uma determinada época do ano, contrastando com um longo período de estiagem e seca. E no litoral nós temos o litorâneo úmido, que é um clima um pouco mais ameno e que é mais chuvoso que o clima tropical semiárido. No que diz respeito ao relevo, o Nordeste tem uma das maiores cadeias de montanhas do país, que é o Planalto da Borborema. Além do Planalto da Borborema, que cruza vários estados nordestinos, nós temos também a Depressão Sertaneja, que é um outro aspecto importante do relevo e que também abrange o sertão de vários estados nordestinos. E lá próximo do litoral, nós temos uma terceira formação importante do nosso relevo, que são os tabuleiros litorâneos. Por fim, a organização do espaço da região Nordeste. Ao longo da história, o Nordeste teve duas ocupações importantes para ocupar o espaço desses estados que hoje formam a região. Começamos com a produção de cana-de-açúcar no litoral. O litoral nordestino foi, no início da colonização do Brasil, importantíssimo para a instalação de engenhos com a indústria açucareira. Então, logo a partir da metade do século XVII, a partir de 1650, o açúcar começou a entrar em crise, uma nova atividade também começou a ser estabelecida, mas no interior do Nordeste, que foi a pecuária, a criação de bovinos, de gado bovino. É bom lembrar que houveram duas ocupações no Nordeste. No litoral, as fazendas com engenhos para a produção de açúcar. E no interior, as fazendas com a criação de gado, a pecuária. Então, a produção açucareira colonizou, habitou, povoou a costa, o litoral nordestino, e as fazendas pecuaristas colonizaram, povoaram o interior. Inclusive, o Piauí iniciou-se com fazendas. A colonização do Piauí começou do interior para o litoral com a instalação de fazendas de criação de gado bovino, portanto com a pecuária. Então, enquanto outros estados nordestinos começaram pelo litoral, o Piauí e o Ceará foram exceções. Começaram com as fazendas de gado pelo interior com a atividade da pecuária. Espero que tenham gostado, forte abraço e até lá.